Bom dia, boa tarde, né? Soltaram primeiro eu. Ah, o outro. Vou fazer um curso para ver se eu vou para os dois lados desse palco aqui, porque faz uma diferença falar dos dois lados. Me ouvem bem? Me ouvem bem aí também? Boa tarde. Espera só, a gente tem duas apresentações simultâneas aqui, nós vamos testar. Eu sou o Leonardo Reisman, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Como eu estou chegando já nos 40, eu trouxe comigo um dos maiores influenciadores aí da área de inteligência artificial, que tem mais agilidade mental do que eu para acompanhar esse tema, então a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais filosófica do tema, um pouco mais teórica do tema, e o Vini vai falar das ferramentas, né? Então, esse primeiro slide aí, talvez um dos slides mais importantes, ele mostra a dinâmica da evolução tecnológica dos últimos anos. E aí talvez a gente pense hoje, por que tem tanta gente ansiosa? Por que tem tanta gente com transtorno de déficit de atenção? Por que saúde emocional se tornou um problema nos nossos dias tão constante nos nossos jovens? E esse gráfico mostra uma coisa muito interessante. Quanto tempo cada uma dessas tecnologias demorou para atingir 50 milhões de usuários? Ou seja, olha que coisa fantástica aí ao longo do tempo. Quando a gente pensa no avião, quem aí pode chutar quanto tempo o avião demorou para atingir 50 milhões de usuários? Quem aí? 68 anos. Ou seja, do surgimento do avião para a marca de 50 milhões de usuários, nós temos 68 anos. Automóveis, do surgimento dos automóveis até a marca de 50 milhões de usuários, 62 anos. Telefone, 50 anos. Eletricidade, de quando começou lá no século XIX a eletricidade, até 50 milhões de usuários, 46 anos. Cartões de crédito, e aí você vê que começa a diminuir, né? Ao longo do tempo as coisas vão se tornando o quê? Mais rápidas. Cartões de crédito, 28 anos para atingir 50 milhões de usuários. Televisão, 22 anos. ATMs, que são máquinas de uso para sacar dinheiro, 18 anos. Computadores, 14 anos. Telefones celulares, 12 anos. Internet, 7 anos. Facebook, 3 anos. WeChat, quem conhece o WeChat aí? O WeChat é o WhatsApp da China. 1 ano. E impressionante marca do dia que surgiu até o dia que atingiu 50 milhões de usuários, o Pokémon GO, com 19 dias. Ou seja, se a gente faz um reflexo de velocidade das coisas ao longo dos anos, a gente percebe 68 anos com os aviões e 19 dias com o Pokémon GO. Isso aí demonstra o porquê que a nossa biologia, o nosso cérebro está tão ansioso. Olha a velocidade do mundo, olha como as coisas foram fundamentalmente alteradas. Cadê o passador de slide? Está comigo? Tá aí. E aí, só uma reflexão, Pokémon GO aí com 19 dias para 50 milhões de usuários. E o ChatGPT, quem aí já conhece o ChatGPT? Obviamente quase todo mundo. Temos o dobro disso aí, com um parâmetro de comparação, 100 milhões de usuários, né? Brasília, o Distrito Federal aí, a gente tem 3 milhões de pessoas. A gente está falando de 30 vezes a nossa cidade, quase 40 vezes a nossa cidade em 2 meses. Então uma das grandes marcas da dinâmica tecnológica dos dias de hoje é a velocidade. E essa mesma velocidade traz esse dado, para quem aí está pensando em que carreira seguir. Esse é um dado do Institute for the Future, ou Instituto para o Futuro, que diz que em 2030, eu não estou falando de 2050, 2100, 2045, eu estou falando de 2030, a gente está falando de 6 anos, né? Ou seja, em 6 anos, as profissões disponíveis em 2030, 85% das profissões disponíveis em 2030 ainda não existem. A gente está falando de carreiras que não existem. Ou seja, se você está pensando
com uma mentalidade tradicional de hoje em seguir uma carreira que já existe, eu recomendo que você inove, porque o dado pode ser que não seja 85%, né, Vini? Pode ser que seja 80%, pode ser que seja 70%, pode ser que seja até 50% das profissões, mas isso é impressionante, e isso está conectado com a ideia da velocidade. E essa é a história da humanidade dos últimos anos, e é muito importante para a gente que está pensando em futuro, galera toda aí da campus, das comunidades, antenada nos próximos anos, nas próximas tendências, a gente só consegue entender o futuro olhando para o passado. E quais são as grandes dinâmicas econômicas, sociais, que formataram o mundo como ele é hoje? São essas aí. Então, se você pensa hoje em escola, alguém sabe por que escola tem carteira, fica em linha, tem sinal, tem disciplina? Ou alguém sabe por que as engenharias foram criadas? Ou por que o dinheiro é mecanismo de troca? Por causa dessa história aqui. Ou seja, lá em 1780, na Inglaterra, a gente não tinha indústria, a gente tinha artesanato. E aí na primeira revolução industrial aqui, que a gente fala que é uma revolução mecânica, a gente substituiu o artesanato pelos teares. Ou seja, as pessoas pararam de costurar e passaram a produzir em teares mecânicos. A gente chama isso de revolução mecânica, ou seja, as máquinas surgem aqui, se você quiser pensar assim. Depois de uma segunda revolução industrial, que é a revolução quando surge a eletricidade, revolução ali Estados Unidos, segunda revolução industrial. As máquinas que tinham nascido, agora as máquinas ganham eletricidade e escala. Ou seja, a gente está falando do surgimento da indústria, por exemplo, automotiva e todas as carreiras que derivam dessa indústria automotiva. Depois ali, 1969, a gente vai falar de automação, ou seja, as máquinas surgiram, as máquinas receberam energia. Agora as máquinas se modernizam e fazem as coisas sozinhas, sem interação humana. Elas passam, aí você vai falar dos primeiros robôs no Japão. Daqui a pouco ali, pouco tempo depois, a gente já está falando aqui dos anos 2000, a gente vai ter o que a gente chama de quarta revolução industrial. Aí o que é a quarta revolução industrial? Na primeira as máquinas nasceram, na segunda elas ganharam energia, na terceira elas se automatizaram e na quarta elas se conectaram. Então na quarta revolução industrial você vai ter o que a gente chama de Big Data, robótica, inteligência artificial e internet das coisas. Ou seja, agora o sensor se conecta com a máquina de produção, que se conecta com a máquina do controle, e está tudo isso no 5G, no 4G, e a gente muito recentemente passou a vivenciar isso. A gente chamou isso de quarta revolução industrial. Mas, como eu estou falando de velocidade, a quarta revolução industrial já foi, ou está indo, porque uma dessas tecnologias das quais estavam ali, já está fazendo o que a gente chama de quinta revolução industrial, porque tomou o mundo de assalto. Tomou o mundo, tomou a dinâmica social, tomou a dinâmica econômica e, de fato, está transformando nossa realidade. E é a primeira dessas três. Eu coloquei essas três aí porque são, segundo o Elon Musk, o empreendedor mais importante, mais visionário do mundo, as três grandes áreas de especialização da humanidade nos próximos anos. Então, a inteligência artificial, que é o que ele chama de cognificação do mundo, ou seja, tudo fica inteligente, tudo fica humano, né? Ele coloca ali também engenharia genética, que é algo fundamental. A gente está falando de doenças, a gente está falando de saúde, e aí ele coloca interface cérebro-máquina como solução para essa nova dinâmica da inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? Qual é a definição de inteligência artificial que é, de fato, o motor dessa quinta revolução industrial? Nada mais simples do que a habilidade de uma máquina realizar tarefas comumente associadas à inteligência humana. Então, se na primeira revolução as máquinas nasceram, na segunda elas ganharam energia, na terceira elas ficaram robotizadas, automatizadas, na quarta elas se conectaram e agora elas pensam. Agora o meu filho em casa conversa com uma caixa de som. Se eu falasse isso para o meu avô, eu sou louco, ou meu filho é louco, ou está todo mundo maluco.
Mas, de fato, meu filho conversa com uma caixa de som e isso é normal para ele. Como é normal para a gente, para a galera que está aqui, para os campuseiros. Isso é fantástico do ponto de vista das possibilidades que surgem. A gente brinca aí que é uma peça de jogo, já que as geladeiras não interagem ou não interagiam, porque agora, de fato, vão interagir. E aí, isso aí é uma brincadeira. Eu tenho 4 filhos, quem já ouviu falar dessa história várias vezes, vai lembrar, agora está aí. Um dia eu estava em casa, e aí meu filho mais novo, papai, inventa um personagem. E eu falei, filho, vamos aqui inventar um personagem assim, tem poder assado. E aí a gente lá, na construção imaginativa da história infantil, chegou no Cabrito Elias. Né? E aí o Cabrito Elias virou um personagem da nossa casa, virou um personagem que a gente usou em todas as histórias, em todas as noites, em vários frentes. E aí um dia eles me perguntaram, papai, como é que é o Cabrito Elias? Eu falei, não tenho a menor ideia como é o Cabrito Elias, não sei desenhar, não sei, mas sei mais ou menos usar o Midjourney. Né? Então eu vou desenhar aqui para você o Cabrito Elias. E aí fui testando uns prompts. E aí o meu filho perguntou, mas papai, o Cabrito Elias pode lutar com um bolo do mal, cheio de micro elementos do mal? Eu falei, pode, filho, claro, papai vai fazer para você o Cabrito Elias lutando com um bolo do mal. Mas papai, ele pode ter uma espada, ele pode ter um poder. E aí ele foi falando e eu fui fazendo, e está aí o Cabrito Elias. Provavelmente, se não fosse o Midjourney, eu não teria condição de nem na minha mais remota esperança fazer algo parecido. Mas em 5 minutos eu fui lá e desenhei um personagem. E logo depois, a minha filha falou, papai, podemos fazer um vilão, o anti-Cabrito Elias? Aí eu falei, podemos, filha, porque o papai agora é mestre dos roteiros e das animações, das imagens infantis. E fui lá e fiz o vilão, o anti-Cabrito Elias. E a vida continuou e os personagens continuaram, e eu logo me tornei, em um mês, roteirista de histórias infantis, designer, ilustrador, tudo isso com o uso das ferramentas que provavelmente, se eu não as tivesse, ia ter ficado aí anos no banco de graduação para aprender. Então essa é a velocidade das coisas, essa é a dinâmica de transformação. E aí, antes de passar para o Vini, porque o Vini vai falar dessas ferramentas de uma maneira muito prática, porque a gente está falando de carreira, de futuro, e de como essas ferramentas vão transformar a vida de vocês, o trabalho de vocês. Ele vai apresentar algumas delas. A gente aí vai ter 3 fases nessa brincadeira, os especialistas dizem, que vão transformar o mundo, que vão transformar a economia, que vão transformar a sociedade. São 3 tipos, digamos assim, de inteligência artificial. A primeira, que é essa aí que a gente está brincando, na arte, no ChatGPT ou na Alexa, eles chamam de inteligência artificial estreita, ou seja, ela está delimitada num tipo específico de campo do conhecimento. Você vai desenhar um algoritmo e a Amazon, por exemplo, vai te recomendar um tênis, porque ela te conhece, porque ela entendeu seus padrões. Os especialistas dizem, professor Ricardo está aqui, um grande especialista, professor Ricardo, que muito em breve a gente vai ter um problema, que vai ser o surgimento dessa segunda fase aí, que é a AGI, né, ou a inteligência artificial geral, que é quando essa inteligência artificial vai chegar no nível dos seres humanos. Eles usam um termo, ser humano médio, que vai ter uma inteligência média. Não vai ser então uma inteligência estreita. Você vai poder fazer uma pergunta em qualquer área do conhecimento e ele vai poder conectar essas áreas do conhecimento e, de fato, a gente vai ter aí uma camada de inteligência, uma supracamada de inteligência na humanidade. E aí o Exterminador do Futuro vem na sequência, né, Davi? Porque depois que essa inteligência artificial geral se estabelece, ela continua aprendendo e muito veloz. Lembra do nosso jogo da velocidade lá atrás? E aí a gente vai ter o que a gente fala de ASI, ou superinteligência artificial, que é quando ela ultrapassa a nossa capacidade enquanto humanos e pode tomar decisões muito complicadas, porque esse é um dado real, não é um dado da população, é um dado dos pesquisadores que pesquisam. 50% dos pesquisadores de IA hoje acham que existe uma chance maior do que 10% de que humanos sejam extintos. Aí eu não estou falando de substituídos, eu estou falando de extintos pela nossa inabilidade de controlar essa dinâmica da inteligência artificial. Ou seja,
você tem aí há 6 meses atrás, eu não sei se vocês acompanharam esse tema, uma carta aberta dos maiores especialistas do mundo pedindo parem esse jogo, diminuam a pesquisa, diminuam a velocidade, a gente está entrando num lugar que a gente não conhece, né? Eu ouvi outro dia uma brincadeira que a gente nunca podia deixar a Sky comprar a net, né? Porque senão ia virar Skynet, e aí a gente ia ter um problema sério, né? Não deixem a Sky comprar a net, né? E aí, essa aqui é uma grande discussão. Então, qual que é a solução para esse dilema? Qual que seria a solução para o surgimento dessa super IA? E aí a gente tem um gráfico muito interessante. Esse é um conceito de um futurista chamado Ray Kurzweil, que é a singularidade, ou seja, se você não pode se opor, junte-se a eles. E aí a singularidade é quando aqui ao longo do tempo tem uma quebra ou um ultrapassar do intelecto humano, que é o rosa, pela inteligência das máquinas. Ou seja, a gente está nessa crescente aqui. A gente está nessa curvinha aqui, ó. Logo, logo, a inteligência das máquinas passa a inteligência dos homens e a gente tem a brincadeira do transhumanismo ou da singularidade, que é o quê? Você precisa se integrar até biologicamente falando para evitar o caos. E isso parece ficção científica para vocês. Tá aí o mesmo Elon Musk fazendo exatamente isso que eu estou falando, com pesquisas de ponta na integração entre cérebro-máquina com Neuralink, que é isso, implantar chips ou semicondutores, enfim, no cérebro e a partir do cérebro controlar dinâmicas de interações e outras coisas. E aí nessa singularidade, a gente não tem uma singularidade biológica, mas já existe, Vini, uma espécie de singularidade possível aí, com várias ferramentas disponíveis, que vão tornar vocês quase que super-humanos, né, nas dinâmicas de trabalho de vocês. E aí que ferramentas são essas e como usá-las? Vini Sampaio vai dar uma palavrinha. Se puder trocar, aí agradeço pela apresentação do Vini. Só um minutinho, pessoal, só para aí. Agora a apresentação vai ficar moderna. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Vini Sampaio, eu produzo conteúdo de inteligência artificial e hoje eu vou estar ensinando aí para vocês algumas ferramentas que eu usei para crescer as minhas redes sociais, chegar a mais de 300 mil seguidores em todas as redes. E assim, a minha trajetória começou, eu tenho formação em engenharia e devido às oportunidades que não se encaixaram com o meu perfil nesse momento, eu busquei o digital. Então fui para o digital e a partir desse momento que eu comecei a trabalhar prestando serviço ou fazendo um freela. Então, assim, fazia... dentro do digital, a gente tem 4 grandes áreas que é mais fácil de você iniciar. Tem a gestão de tráfego, tem social media, tem designer e tem web designer. Eu tentei aprender um pouco das 4. E foi por isso que é muito também... essa iniciativa de criar conteúdo, eu não estaria aqui hoje se não fosse ela, que está aqui comigo há muito tempo, a Marcela, e a gente está junto há muito tempo e a gente sempre se incentiva a criar conteúdo e ela é muito importante para eu estar aqui. Então, falando um pouco para vocês sobre a inteligência artificial generativa, o que é a inteligência artificial generativa? Ela sempre vai te dar um produto.
Você vai pedir, você vai entrar com um comando, ela sempre vai te dar um produto. Quando eu falo produto, uma resposta. Às vezes nem sempre ela acerta, a gente sabe disso, porque às vezes a gente pede uma coisa, ela erra, mas a gente tenta fazer um comando certo ali para conseguir os melhores resultados. E a inteligência artificial generativa é isso. Ela sempre está ali colocando o resultado para você, e você sempre tentando acertar e achar o melhor resultado. E aí a gente entra na era das inteligências artificiais, e aí tem alguns modelos de imagens que eu selecionei. Essas imagens foram criadas tanto no Leonardo quanto no Midjourney, que é uma das ferramentas mais conhecidas para imagens, e foi nelas que eu criei essas imagens aí para vocês. Aqui como que iniciou, como que as coisas começaram. Só para vocês terem ideia do alcance dessa inteligência, das inteligências artificiais, em 5 dias a gente atingiu 1 milhão de usuários no ChatGPT. Então, se a gente comparar com outras plataformas, o próprio Instagram demorou quase 3 meses, o Spotify demorou 5 meses e o Dropbox 7 meses, e assim a gente segue a lista. Interessante que quem que utiliza ChatGPT aí? Todo mundo, né? A gente é o 4º país que mais utiliza o ChatGPT. O primeiro vem Estados Unidos, depois a China e a Indonésia. A gente é o 4º. A gente é um dos países que mais utiliza. Isso é muito bom. Tem muitos jovens aqui, tem muitas crianças, e é muito importante vocês terem acesso a essas tecnologias para vocês estarem desenvolvendo aí o seu potencial máximo. Aqui eu vou trazer uma novidade para vocês. Muita gente que gosta de robótica está alinhado com isso aqui que eu vou falar. Esse é o primeiro robô humanoide que foi lançado em parceria com a OpenAI. Esse robô é o Figure One. O Figure One, ele tem uma tecnologia do ChatGPT integrado nele. Então, ele responde os comandos, ele enxerga, ele é muito mais inteligente. É claro que, nesse período, surgiram muitos robôs humanoides, só que a maioria deles não tinha integração com o ChatGPT. Esse é o primeiro que a gente viu, e eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, que eu preparei. E ele é bem acessível. Ele é muito acessível, ele está disponível no aplicativo ChatGPT, tanto para Android quanto para iOS. E aqui está uma demonstração prática. Olá, Campus Party Brasil, 6ª edição aqui em Brasília. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é ChatGPT, uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, projetada para conversar, aprender e ajudar em uma vasta gama de tópicos. Estamos nos comunicando por meio de um recurso de áudio avançado que me permite interagir com vocês como se estivéssemos tendo uma conversa real. Esse sistema de texto para voz traz minhas respostas escritas para o mundo sonoro, tornando nossa interação mais natural e dinâmica. É uma honra fazer parte da Campus Party, um evento que celebra a inovação, a tecnologia e a criatividade. Sejam muito bem-vindos e espero que tenhamos uma troca incrível de ideias e aprendizados. Então esse é a demonstração que eu fiz, está muito acessível, tá? Agora você pode baixar o aplicativo e utilizar. Ele é muito mais inteligente do que outras inteligências que a gente tinha em outros períodos, né, mais recentes. A gente tem a Alexa, a gente tem a Siri e outras inteligências que utilizam essa tecnologia, mas essa é a que tem mais parâmetros e as que vão te dar as melhores respostas. Fica muito mais humanizado ali a conversa quando você inicia ali o áudio. Então eu vou passar. É interessante esse recurso porque tem muita robótica aqui no campus. Então, na hora que começar a chegar essa tecnologia para você implementar na robótica, vai ser muito interessante para vocês que estão interessados nessa área. Aqui é o layout
eu esqueci de passar, mas ele funciona desse jeito, quando você conecta, e ali você envia o áudio e ele já te responde ali. Ele também, às vezes, ele não encontra o resultado dentro da base de dados dele, então ele procura na internet também, então é muito legal até para pesquisa. Se você quiser procurar alguma coisa, você pode perguntar para ele que ele vai responder. E aqui eu cheguei, eu já testei muitas ferramentas de IA e eu selecionei as 5 melhores que eu utilizei nesse processo de criação de conteúdo. A criação de conteúdo entrou na minha vida, foi por alternativa, tá? Eu não pretendia ser, e por falta de oportunidades no mercado que se encaixavam com o meu perfil, eu procurei o digital e achei essa oportunidade de estar falando sobre inteligências artificiais. E aqui eu selecionei 5 ferramentas para vocês estarem testando. E a primeira é o próprio ChatGPT. Só que dentro da biblioteca dele, a gente encontra os GPTs, que são assistentes e clones que você pode fazer. Você pode tanto criar, quanto pegar da biblioteca e aplicar nos seus conteúdos, nas coisas que, por tarefas específicas que ele faz, e tem uma série de robôs, de GPTs que fazem isso. Então, esse foi o dia que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, anunciou os GPTs que fazem exatamente coisas detalhadas. Quando a gente entra no ChatGPT, a gente tem que explicar tudo para ele. Então, isso facilita o processo. Quando você entra e acessa um GPT, você consegue ali direcionar para um resultado mais específico. Às vezes você quer fazer um post, às vezes você quer fazer um texto, um roteiro, e aí você não precisa sempre estar ali explicando, sempre vai ter um GPT disponível para você. O primeiro GPT, aí é onde a parte que você entra, assim que você acessa os GPTs. Tem uma biblioteca gigantesca hoje, tá? Eles iniciaram isso já tem uns 4 meses. Então, essa biblioteca tem vários GPTs aí que vocês podem explorar de várias áreas. A primeira que eu selecionei para mostrar para vocês é o Vox Script. O Vox Script, ele faz o resumo do seu vídeo. Então, se você tem um vídeo no YouTube muito longo e você quer resumir esse vídeo, você consegue colocar lá e ele vai resumir todo o vídeo para você. Inclusive, se você quiser só a minutagem daquele vídeo, às vezes você pega um podcast muito longo, você quer uma minutagem do podcast, ele consegue falar sobre aquilo para você, sem você precisar assistir o vídeo inteiro. Então isso é muito bom, até para fazer alguns roteiros também de vídeo que eu utilizei e eu recomendo muito o Vox Script. O próximo aqui, esse é o exemplo que eu dei, tá? Eu pedi para ele resumir um vídeo e ele coloca ali todo o resumo completo do vídeo. E se eu pudesse perguntar mais coisas, ele também responderia de acordo com o vídeo que você anexou ali na hora de enviar o comando. O próximo GPT é o Canva. Muita gente conhece a plataforma Canva. Quem é de design conhece bastante. Então, o Canva, ele tem uma integração na biblioteca e você consegue fazer posts ali automáticos utilizando esse GPT. O mais interessante é que ele te dá o link para você editar, porque às vezes sai palavras em inglês que você não quer utilizar, às vezes você quer editar alguma coisa do post, então você consegue ali, dentro do criativo, ter o acesso completo a essa arte que foi criada. Esse é o exemplo que eu coloquei. O próximo é o GPT de mapa mental. Esse é um GPT que você escreve o comando de qualquer assunto e ele vai te dar um mapa mental completo e você vai poder editar esse mapa mental se você precisar. Ali tem alguns exemplos que eu dei, eu coloquei redes neurais e inteligência artificial, pedi para ele fazer um mapa mental completo. E dentro da plataforma deles, vocês conseguem também ramificar ainda mais esse mapa mental. É interessante para você estar ensinando isso. Quem
trabalham com educação, isso é muito importante também você fazer esses mapas mentais, porque fixa melhor o conteúdo. Agora, a primeira ferramenta foi o ChatGPT com os GPTs, e agora a gente vai para de geração de imagens. E essa ferramenta, para mim, assim, surpreendeu muito, porque a gente viu muito o Midjourney ali no começo. Quando ele iniciou, quando ele foi lançado, eu só utilizava o Midjourney. Mas depois surgiu o Leonardo e eu vi recursos incríveis dentro dessa ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês. E uma delas é a qualidade dessas imagens que eu gerei dentro da ferramenta. Esse é um recurso que você consegue colocar movimento na arte que você gera. Então aqui era uma imagem, mas eu coloquei movimento. Ele tem esse recurso que o Midjourney ainda não tem, eu não consigo entender por que eles não fizeram isso até agora. Mas lá dentro do Leonardo você consegue colocar um movimento da tua imagem. Então o Léo que explicou aqui para vocês a arte que ele gerou, ele conseguia colocar movimento se estivesse dentro do Leonardo ali, para dar mais dinamismo ali na imagem. E também é um recurso muito explorado hoje para pessoas que estão começando canais no YouTube. Então, quem está começando um canal no YouTube e não quer aparecer, essa é uma ótima opção para você estar ali fazendo os seus vídeos. Aqui está o Midjourney, que eu acho que é o melhor em qualidade de imagem. O Midjourney, ele é o melhor em qualidade de imagem, na minha opinião. Só que o Leonardo tem recursos que o Midjourney ainda não tem. Essa foi uma das imagens que eu gerei. E a cada versão que passa, a gente se impressiona mais ainda com a realidade. Chega até a confundir. Olha só. Aqui são as versões. Ali foi a primeira versão daquela imagem. Primeira versão do Midjourney. Número 2 foi a versão 2 e assim sucessivamente até a gente chegar na versão 6. A versão 6 hoje dá para confundir em si as imagens e às vezes eu até confundo mesmo. Olha só a perfeição dessa imagem maior que eu coloquei para vocês verem, que é da última versão que foi lançada. A próxima ferramenta é a ferramenta que quem não tem uma voz muito boa, quem não se identifica muito fazendo isso, ela é muito interessante porque você consegue criar vozes dentro dessa ferramenta. Então você consegue ali, tem uma biblioteca gigantesca dentro do Eleven Labs, que é o nome dessa ferramenta. Dentro dessa biblioteca tem várias vozes lá de vários estilos. Então dentro dessa biblioteca você tem estilos de narrativa, estilos de meditação, estilos de um processo mais de storytelling ali, de vocal mesmo, que muda muito. Então, ali dentro você consegue escolher. E agora eles estão com uma atualização que você consegue gerar também efeitos sonoros. Então, se você colocar barulho de chuva, por exemplo, ele consegue gerar ali uma simulação de barulho de chuva. Então, para vocês que editam vídeos e querem fazer isso, é uma ótima opção para vocês colocarem efeitos sonoros. E eles agora também têm uma atualização. Opa, peraí. Eles também têm uma atualização de monetização de vozes. Então, vocês que querem monetizar dentro da plataforma deles, com a voz de vocês, vocês podem gerar lá um modelo, um clone da voz de vocês, e cada pessoa que baixar a tua voz para ser utilizada, você vai receber uma receita lá dentro da plataforma. Isso é interessante, eu já cheguei a testar, é bem legal, e eu tenho também uma demonstração para vocês, e aí vocês vão me falar se parece ou não. Eu clonei a minha voz, eu quero saber se está parecido, se não está, vocês vão me dizer. Esse áudio é com minha voz clonada e olha a qualidade dessa voz. Você pode criar vários conteúdos sem precisar gravar, apenas com comandos de texto. Eu também criei outras vozes e eu peguei lá da biblioteca, tem essa aqui também.
Esse áudio é com um modelo da biblioteca de vozes dentro do Eleven Labs. Você pode escolher quais vozes, tipos e estilos que quiser. Esse áudio é outra opção de modelo dentro do Eleven Labs, escolhido por Vini Sampaio. Você pode criar roteiros e gerar vozes incríveis como essa. Então tem vários modelos lá e você pode também gerar modelos próprios. É interessante, é muito legal e tudo que a gente ensina, tudo que eu ensino lá no meu perfil é para facilitar e para vocês ganharem tempo. Então, assim, essas IAs, elas facilitam muito nesse processo. A próxima ferramenta é a ferramenta mais incrível que eu testei, eu pude testar. E agora eles estão com uma atualização muito absurda que eu não consegui testar ainda, mas eu quero testar porque realmente é muito incrível essa atualização. Você pode criar um clone seu e você colocar ele para atender pessoas. Isso é inacreditável. Você coloca o seu clone ali e aí você pede para as pessoas conversarem com você. Então você manda um vídeo seu. Isso eu quero testar, eu quero trazer lá de conteúdo para vocês. E vocês conseguem gravar um vídeo de vocês. É interessante que a plataforma também tem uma preocupação com os direitos autorais de imagem. Então, antes de você fazer o seu clone, você tem que gravar um vídeo autorizando a tua imagem. Eu achei isso legal porque evita muita fake news. Hoje é o que mais tem, né? Então, e a gente consegue meio que bloquear isso daí. Só que lá dentro, nessa versão 5.0, você envia seu vídeo e ele consegue ali gerar um clone seu para você estar ali conversando com o seu clone e atendendo pessoas. E é interessante porque ele responde com a sua voz. Então, às vezes, as pessoas nem percebem, mas tem vídeo meu no meu perfil. Depois vocês acessem aí, Vini Sampaio. Tem vídeo lá que não sou eu. Não sou eu. E fica até mais interativo para vocês comentarem lá se é ou se não é, porque tem muito conteúdo que a gente faz que não sou eu ali e facilita muito o processo criativo. Dentro do HeyGen, que é essa ferramenta, você consegue também gravar um vídeo seu e colocar ele para rodar e você consegue falar várias línguas dentro dele. Então, lá no meu perfil, eu fiz essa demonstração. Eu consigo falar em inglês, em francês, espanhol, japonês, qualquer língua que está dentro da plataforma. Então, você envia seu vídeo, ele vai traduzir o que você falou exatamente, vai colocar a mesma voz, só que você vai falar inglês, você vai falar espanhol, você vai falar outras línguas. E muita gente está utilizando isso para fazer canais para fora. Então a gente faz canal aqui na língua portuguesa, mas às vezes a gente quer fazer um canal para fora, para os Estados Unidos, para a Espanha, para a Europa, para atingir mais pessoas. E esse recurso é inacreditável. Eu pude testar também e está lá no perfil para vocês verem. Por último, eu deixei essa novidade, que é um produto da OpenAI, que se chama Sora. Essa ferramenta, ela foi anunciada recentemente e só alguns desenvolvedores conseguiram testar ela, porque ela não está disponível, ela vai ser lançada ainda e eles divulgaram várias imagens. Então é um sistema de texto, você entra com texto e ele gera um vídeo para você. A gente está acostumado com o ChatGPT por gerar textos, mas esse vai gerar vídeo. Então, vai ser muito interessante para vocês criarem conteúdo utilizando essa ferramenta. Então, essa é uma das imagens que eu selecionei, que eles divulgaram. Tem outra aqui, ó, muito parecido ali com a realidade, você confunde até e você entra com o comando, por exemplo, ó, nessa imagem é uma mulher, o comando, né, que foi colocado é uma mulher de vestido andando pelas ruas de Tóquio e gerou aquela imagem. Então, assim, é incrível. Essa imagem também de drone, simulando um drone, ela não distorce. Se você perceber,
em volta, ela não consegue distorcer a imagem, parece até real. Então, assim, além disso, ele também gera estilos de imagem como se fossem os filmes da Pixar, da Disney, que são animações ali, vocês viram que tem um personagem e vocês conseguem criar personagens animados dentro dessa ferramenta. Aqui é mais para mostrar para vocês a evolução dos vídeos gerados por inteligência artificial. Esse foi um vídeo que foi divulgado há 11 meses atrás. E o último vídeo ali, daquele senhor comendo hambúrguer foi lançado recentemente, foi divulgado recentemente pelo Sora. Então, se vocês perceberem, em 11 meses a gente conseguiu chegar nessa qualidade absurda aí, que para mim é inacreditável. Então, para resumir, pessoal, aqui eu trouxe as 5 melhores ferramentas que eu utilizo. A primeira foi o ChatGPT e as bibliotecas. A segunda, o Eleven Labs. A terceira, o Leonardo e o Midjourney para imagens. A quarta, o HeyGen para você criar os seus clones. E o quinto que vai ser lançado ainda, e eu vou trazer tudo para vocês lá no perfil, que é o Sora. Então, se vocês quiserem tirar foto, compartilhar aí, são ferramentas que, para mim, são uma das melhores do mercado. Existem algumas ferramentas que foram lançadas pela Microsoft também, que é uma opção boa. É o Microsoft Designer, tem também o Copilot, que é como se fosse um ChatGPT. Mas eu ainda prefiro, pelo uso mesmo, pela experiência, o ChatGPT ele me dá melhores respostas. Então, por isso, eu não falei aqui, mas tem várias ferramentas que fazem a mesma coisa, só que elas estão um pouquinho, na minha visão, atrás. Então, assim, essas foram as ferramentas que eu selecionei para vocês. E agora, eu vou pedir para vocês seguirem lá as redes para acompanharem tudo. Vou trazer muita novidade. Eu vou fazer esse mês um curso gratuito de ChatGPT para vocês crescerem perfis no Instagram. Então, vai ser totalmente gratuito e eu vou estar divulgando lá no perfil para vocês. E eu cheguei ao final aqui. A gente vai abrir para perguntas, né? E eu quero agradecer o convite do nosso secretário aqui. Falhou aí? Aqui. Acho que é aqui. Oi. Gente, quero agradecer o convite do nosso secretário e agradecer mesmo a todo mundo aqui, a iniciativa muito boa, tá? Para vocês estarem por dentro de inovação. Inovação abre portas, abre oportunidades para vocês. Abriu para mim e pode abrir para qualquer um de vocês que estão aqui, principalmente crianças, jovens que a gente vê aqui, precisam utilizar essas ferramentas para estar se desenvolvendo, para estar se aperfeiçoando e assim as oportunidades vão abrir para vocês. Foi assim comigo, eu espero que seja com vocês também. Muito obrigado. Valeu, Vini. Uma salva de palmas aí pro Vini. Eu acho que essa é uma das maiores oportunidades, um dos melhores momentos para escolher carreira da história. Se você fizer uma reflexão do ponto de vista de mídia, o que o YouTube, o que a internet, o que o Instagram proporcionou de carreiras para várias pessoas que estão aqui, vários influenciadores, tem o El, tem a turma, tem o próprio Vini, que jamais sem essas ferramentas poderiam ter tido suas carreiras, ganhar dinheiro, sustentado suas famílias, criado, enfim, patrimônio. Eu acho que talvez agora seja ainda maior essa oportunidade com a IA, porque além das plataformas de comunicação, você basicamente pode empreender em qualquer área do conhecimento, porque, perceba, as ferramentas de materialização das ideias estão aí. Aonde está o jogo? O jogo está em dominar as ferramentas. O jogo está em como dar um prompt
para o Midjourney, o jogo está em como dar um prompt provavelmente para a Sora. Quais são as variáveis? Exatamente, tem carreiras que podem ser promissoras daqui para frente. Uma delas é engenharia de prompt, exatamente isso que ele está falando. Vocês vão aprender dentro dessas carreiras a criarem os melhores comandos, porque nem sempre você chega a um resultado ali que você quer. Então, essa carreira de engenharia de prompt é promissora. Até para o cara que é programador, né, Vini? Você imagine as ferramentas que vão surgir aí de geração de código. Estou vendo o Luiz ali, que é programador. Tenho certeza que vão vir vários GPTs aí de códigos específicos. Estava trocando essa ideia com o Luiz outro dia, ele estava me falando, Léo, eu ainda crio código, mas eu uso a ferramenta para sofisticar o meu código, porque eu boto o código para análise e ela muitas vezes vai, de fato, melhorar o meu código, o meu algoritmo. Estou vendo a galera dos jogos digitais aí também, valeu. Imagine aí os vários GPTs para games que a gente vai poder criar. Então a galera vai criar aí os próximos jogos competitivos. Não vai ser mais a Riot, não vai ser mais, vai ser a própria galera criando o próprio jogo, criando o próprio ecossistema. Então você que está refletindo sobre essa ideia de carreira, para onde você vai apostar seu tempo, aonde você vai apostar seu conhecimento, inteligência artificial é o futuro. Não há dúvidas que todas as carreiras, independente de qual área você percebe, se você quer empreender, se você quer ser professor, se você quer trabalhar na área de saúde, vai ter uma IA para chamar de sua, vai ter uma IA para você se especializar. Então, vamos abrir para perguntas, a galera aí tiver alguma dúvida, principalmente contigo. É aí, valeu. Eu até esqueci de falar aqui uma coisa, é o seguinte, quando eu falei sobre GPTs, quando eu comecei a criar conteúdo, eu criei um GPT meu. Então eu colocava tudo dos roteiros e as métricas dos vídeos que eu conseguia. Então às vezes batia 100 mil, às vezes batia menos, eu colocava as métricas e ele conseguiu entender qual o melhor roteiro possível para viralizar na internet. Então eu consegui fazer isso. Depois que eles lançaram o GPT, mas até antes de ter lançado ali, já estava brincando lá, tentando conseguir melhores métricas para vocês que querem criar conteúdo, vocês que querem. Eu acho importante até a gente, em qualquer profissão, vocês aprenderem a criar conteúdos da profissão de vocês, porque tem vários nichos. Igual o Léo falou aqui, a internet, ela deixou as pessoas... deixou as pessoas falarem do seu trabalho, falarem do seu nicho específico para atingir essas bolhas, essas áreas e assim, democratizou muito, né? Eu mesmo estava brincando do Cabrito Elias, mas muito em breve eu vou lançar aí, Davi, uma HQ chamada Turma do Cabrito Elias e seus amigos, botar lá no Amazon, vamos ver se vai dar certo. Esse empreendimento aí familiar, desenvolver os personagens, o roteiro e vamos monetizar essa história aí. Só deixar como inspiração a brincadeira aí. Mas galera, perguntas aí do Vini sobre as ferramentas, sobre carreira, sobre IA, esse é o momento. Temos 10 minutos de perguntas aí. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. No caso, você falou sobre o conteúdo que é gerado por inteligência artificial. A minha dúvida é referente ao direito de imagem. Tipo, por exemplo, se eu coloco o meu rosto na plataforma, quem pode usar esse conteúdo? Atualmente isso ainda está sendo regulado, tá? Tem muita gente que está utilizando imagens não autorizadas. Então, assim, a gente espera com a regulação. Aqui no Brasil a gente ainda não tem regulação. O único país que eu fiquei sabendo que teve foi os Estados Unidos, mas eu não estou sabendo como que está isso lá. Pode falar? Essa é uma das maiores discussões, na verdade, de regulação de IA, porque a gente vai ter, não em Brasília, mas perceba, campanhas políticas, só para dar um exemplo. Você imagine esses usos de voz e vídeos em campanhas municipais para prefeito, vereador esse ano, o que vai ter provavelmente de produção de vídeo e de voz aí no uso de WhatsApp, marketing negativo em geral, né? Não vai ser brincadeira. Então tem que ter uma legislação. O TSE, nesse caso, está olhando pesadamente para isso. A gente está discutindo essa legislação no Brasil. A da Europa e dos Estados Unidos já sim, são mais avançadas, mas sem dúvida esse é um dos grandes temas do ponto de vista governamental para os próximos anos. É como regular e como combater o que a gente chama aí de fake news através de IA, porque isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Para mim, respondendo a tua pergunta,
para mim, a melhor opção de você iniciar essa regulação é direto com as plataformas. Eu mostrei aqui o HeyGen e lá dentro eles pedem para vocês gravarem um vídeo autorizando a tua imagem. Eu acho que esse é o caminho mais fácil de estar fazendo isso. Um pouco sem voz aqui, né? Desculpa, gente. Primeiro, parabenizar aí a palestra de vocês dois. Estava muito bem aprofundada. E eu acho que eu queria, na verdade, mencionar e trazer a questão da regulação, que tem a ver muito com o aspecto artístico. A gente brinca muito do Skynet, mas, na verdade, o Exterminador do Futuro, assim como, né, o Homem Bicentenário, Eu, Robô, Matrix, são filmes que trazem aspectos filosóficos sobre a questão ética que envolve a questão, né, da inteligência artificial. Desde o lado do ser humano ser visto como uma ameaça para o planeta Terra, nesse sentido, né, e aí se tornar algo subserviente à inteligência artificial, como também o trato, né, que se tem a essa inteligência artificial, como no Homem Bicentenário. E vocês trouxeram a questão da regulamentação. Então, olha que interessante, né? Aquele quadro que você trouxe foi brilhante, do transhumano. Porque se por um lado nós pensamos na regulação para que a gente possa não fazer besteira com alguns graus de inteligência artificial, e nesse sentido já temos, né, golpes sendo aplicados, WhatsApps aplicados, mãe, por favor, me ajuda. E é uma inteligência artificial falando, não é o filho. Olha o perigo. Por um outro lado, tem uma regulamentação para proteger também o que pode vir a ser essa inteligência artificial enquanto um ser senciente. E aí, nesse sentido da regulamentação, que eu coloco uma reflexão para que vocês possam talvez trazer um pouco da ideia de vocês. Qual vai ser esse momento? Como que a gente vai ter esse trato? Porque se por um lado a gente tenta se proteger, né? E aí Stephen Hawking, você trouxe os especialistas, um dos maiores do mundo é Stephen Hawking, é um cara que é brilhante no mundo da astrofísica. E ele falou que temos que tomar muito cuidado com o avanço desgovernado da inteligência artificial. E aí, qual vai ser o padrão que a gente vai tentar utilizar? A gente vai tentar se proteger muito mais da inteligência artificial e a afronta, né, a nós que ela representa, ou vamos, né, nos proteger muito mais da subserviência e de um trabalho, às vezes, escravo do que pode vir a ser uma inteligência senciente? Sim. Olha aí, Davi, o primeiro, eu não mostrei esse slide, mas são algumas carreiras. Para quem gosta do tema, tem 10 aí. Mas qual é a primeira? A primeira discussão aí é designer ético de IA, que é essa. E essa é uma discussão que está quente, inclusive no Vale do Silício. Ela começou até antes da IA com a coisa das redes sociais. Tem um documentário da Netflix, muito famoso, né? Que chama O Dilema das Redes, mostrando como a juventude norte-americana ficou doente emocionalmente. Aí o aspecto negativo, né? Porque o design das páginas levava ao vício, né? O arrasta-o-feed, o botão. E aí, até curioso, né? A galera do botão do like do Facebook, ou seja, do design, falava assim: pô, a gente criou o botão do like para ser uma ferramenta de socialização, para ser uma ferramenta de... mas o efeito foi muitas vezes o inverso. O botão do like se tornou um problema do ponto de vista de ansiedade, de depressão, de automutilação. E aí você começa com uma discussão lá nas redes de profissões sendo criadas para como você vai fazer esse design, e isso cabe perfeitamente para IA, né? Então hoje tem essa discussão, tem centros, think tanks lá na Califórnia, enfim, na Europa, pensando nisso. Como é que você vai regulamentar a IA, como é que você vai desenhar os processos de IA para que, de fato, as pessoas acham que é brincadeira, que a gente está, tipo assim, é exagero. Não sou eu mostrei ali o dado. Os maiores especialistas, 50% dos maiores especialistas, falando de gente com doutorado, pós-doutorado, fala que é possível que a gente tenha muito problema, sob o ponto de vista até da extinção da espécie com o avanço desse negócio. Então está aí, uma das principais carreiras é essa, designer ético de inteligência artificial. 5 minutos aí. Mais uma pergunta? Alguém?
falou aí. Mas alguma pergunta aqui? Ali. Eu só fazer um reforço, eu acho que houve uma polêmica, que eu não sei que vocês ficaram sabendo, a questão do Neuralink gerou uma certa celeuma no campo acadêmico, porque nós temos aqui um pesquisador brasileiro chamado Miguel Nicoleles. Vocês ficaram sabendo da polêmica? Então, muito interessante. E o detalhe, eu acabei de citar o Stephen Hawking, e o Stephen Hawking tem um filme que é maravilhoso sobre a história dele, e ele tinha ela, e ele contra tudo e contra todos sobreviveu, assim digamos, né? Viveu, porque viver sobretudo é sobreviver, muito tempo com a doença e produzindo ainda academicamente falando. E olha só, interessante demais, porque se ele tivesse um Neuralink nesse sentido, ele poderia muito mais facilmente manter as suas atividades diárias. E o Miguel Nicoleles eu trago, né, a celeuma que aconteceu foi por quê? Miguel Nicoleles é um pesquisador brasileiro, gente. Então eu sempre gosto de trazer também o que é nosso, o Brasil, e a potência e a força que é o povo brasileiro. Miguel Nicoleles está num debate, né, no meio acadêmico, porque numa Copa do Mundo, na abertura, ele conseguiu fazer, num aspecto similar ao Neuralink, que o chute inaugural fosse dado por uma pessoa tetraplégica utilizando, né, uma estrutura similar ao Neuralink. Então, é interessante que a gente pense que você não precisa ser o Elon Musk para fazer. Claro que o Miguel Nicoleles também é um Elon Musk do meio acadêmico, mas é um brasileiro. Então, para o pessoal que está ouvindo, eu sou professor, a gente precisa estudar, acreditar. O que ele fez foi um processo de educação, foi um processo de pesquisa, um processo de autodidacia, de ensino, né? E o secretário Léo trouxe de forma brilhantada todo o processo de revolução industrial, das revoluções, e de como isso interferiu, com certeza, positivamente e negativamente, no processo pedagógico. Então é interessante a gente refletir que temos aqui no Brasil o Miguel Nicoleles, que é um acadêmico brilhante, que já faz esse trabalho também. Então pode ser um de nós também, quem sabe, né? Aproveitando que você falou, até o Léo comentou aqui sobre o Neuralink, a gente tem já o primeiro caso de uma pessoa que implantou o chip. E os resultados assim foram incríveis, porque ele consegue jogar xadrez, e ele até fez um vídeo lá jogando Mario Kart. Não sei se vocês viram isso. Achei muito incrível, assim. Tinha uma pergunta ali, não? Então, rapidinho, eu não tinha passado esses slides aí, mas é até interessante para quem está pensando em carreira na área de IA. Isso aí é um relatório mostrando quais são as 10 ou 11 carreiras potenciais na área de IA para os próximos anos. Então, você tem aí primeiro designer ético de IA, que essa é a principal discussão que você colocou. Gerenciador de privacidade de dados com IA. A gente teve uma série de escândalos, né, com dados. A Cambridge Analytica foi um deles, com essa coisa de eleição. Treinador, professor de IA. Planejador urbano com IA, que é arquiteto, urbanista, usando IA para cidades. Analista de mudanças climáticas, identificando padrões de mudanças climáticas com IA. Então tem para todos os gostos aí. Analista de segurança cibernética, analista de diagnóstico de saúde. Esse negócio aqui, o 8, gerente de automação robótica de processos, isso é um campo vasto por si só, porque é RPA, é automação de processos com IA. Para os linguistas, tem toda uma discussão linguística do desenvolvimento de linguagens de IA. Consultor de criatividade em IA, isso aqui o cara pode... Você imagine só usando essas ferramentas, quem são os verdadeiros criativos. Vão potencializar muito exponencialmente as suas ações, suas trajetórias profissionais. E arquiteto de realidade virtual de IA, que é a convergência de duas tecnologias. Você imagine aí os VRs e os ARs, IA juntos. Isso aí é uma outra fronteira. Tinha mais alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Tinha um lá no fundo. Sobre justamente essas profissões que estão aparecendo, também tem a chance de aparecer, né, de extinguir algumas profissões que são feitas atualmente por pessoas como arquiteto, entre outras profissões, administração, coisa e tal. Excelente pergunta. Então, quando a gente fala
de extinção, muito provavelmente várias serão extintas, sim. Quando você imagina aí operador de datilógrafo, só para dar um exemplo do passado, não existe mais, entre tantas outras coisas que não existem mais. Telemarketing, né? Telemarketing, operador de telemarketing. Mas a melhor frase sobre isso, eu não sei de quem eu não sei se a IA vai finalizar ou exterminar as carreiras, mas com certeza aquele administrador, ou aquele contador, ou aquele arquiteto, ou aquele engenheiro que souber IA, esse sim vai substituir o que não sabe, isso é um fato. Então qualquer que seja a sua carreira, médico, advogado, contador, professor, você com IA vai ser muito difícil de substituir, mas você sem IA será com certeza substituível e rapidamente substituível. Porque veja só, volto ao ponto da velocidade, o mundo está mudando muito rápido. Olha aí, lembra, para terminar, 70, quantos anos ali? 68 anos, do 0 aos 50 milhões de usuários para avião. E para o Pokémon GO, 19 dias. Então, essa é a regra. A velocidade é o pilar da dinâmica social nos dias de hoje. 5 dias para o ChatGPT alcançar 1 milhão de usuários. E hoje a gente completa 2,4 bilhões de usuários. Então, assim, é absurdo. Valeu. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.